Glórias a Deus, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos renovado a cada dia. A cada manhã, tua presença é conosco. Muito obrigado, Senhor. A cada tarde, tua presença é conosco. Muito obrigado, Senhor. A cada noite, tua presença é conosco. Muito obrigado, Senhor. A cada madrugada, tua presença é conosco. Muito obrigada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, seja adorado, seja honrado, seja glorificado e reconhecido neste momento. Que cada um de nós que estamos aqui, Senhor, recebamos de Ti neste dia para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos à leitura? A armadilha da inveja. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14:30. Fiquei chocado. Descobri que tudo que se faz é motivado por ambição e inveja. Que loucura! É tudo inútil, é nadar contra a maré. Eclesiastes 4:4. Você não pode cumprir o propósito de Deus para a sua vida se inveja a vida de outra pessoa. Embora Deus tenha criado cada um de nós com os mesmos 5 propósitos eternos, o modo pelo qual cumprimos esses propósitos, tempo, lugar, planejamento e estilo, é totalmente distinto. Deus nunca cria clones, nunca repete o que já fez e nunca duplica um plano de vida. Deus cria apenas obras-primas originais, como vimos no dia 30 e 31. Deus o moldou distintamente para uma vida diferente de todas as outras. Somente você pode ser você mesmo. Apenas você pode viver a vida que Deus designou para você. Também é verdade que você não pode viver uma vida que Deus designou para outra pessoa. Tentar ser o que não foi criado para ser sempre leva à frustração, ao cansaço e ao fracasso. Como seres humanos, interessamos-nos naturalmente pela vida dos outros. Isso faz parte da nossa constituição. Somos fascinados pela aparência deles, modo de agir, falar e viver. Observamos o que vestem, o que fazem e o que possuem. Não há nada de errado nisso, principalmente se você consegue apreciar a variedade limitada de pessoas que Deus decidiu criar em vez de fazê-las todas exatamente iguais. Isso só se torna um problema quando nos ressentimos de como Deus fez os outros e rejeitamos como Ele nos fez e começamos a invejar o que os outros têm. A inveja é uma armadilha. No mundo de hoje, em que a tecnologia nos permite ver como todos os outros vivem, a inveja pode ser o fator mais comum para que as pessoas percam o plano especial de Deus para a vida delas. A inveja é um pecado global. Testemunhei-a em todas as faixas etárias, grupos econômicos, grupos étnicos e em todos os lugares do mundo por onde viajei. Por que ela pode viver naquela casa? Por que ele conseguiu aquele emprego? Por que eu não posso ser tão atraente, tão rico, tão inteligente, tão famoso? A inveja tira seu foco daquilo que Deus quer fazer em sua vida e coloca-o em tudo o que você não tem. Todas as vezes que sente inveja, você desvia os olhos daquilo que foi criado por Deus para fazer. Você se desvia do plano sob medida de Deus para a sua vida. A inveja faz sua vida andar em rodas e sempre leva a um beco sem saída. A inveja cobra um alto preço emocional sem dar nada em troca. Você se desvia do propósito e perde a alegria ao mesmo tempo. A pior parte da inveja é que ela é um insulto a Deus. Todas as vezes que você deseja ser outra pessoa, deseja ter o que o outro tem ou fazer o que eles fazem, está dizendo: Deus, você cometeu um grande erro comigo. Você poderia ter me feito melhor. Você poderia ter me criado como aquela pessoa, mas você não o fez. Por que você fez isso comigo? Se eu fosse Deus, eu teria me criado mais parecido com aquela pessoa. Na verdade,
a inveja é uma forma de rebelião espiritual, baseada na ignorância e na arrogância. Ela presume que meu plano para a minha vida é melhor do que o plano do Criador. Será? A Bíblia chama a nossa atenção para quão insolente é essa atitude. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Romanos 9:20. A inveja é uma atitude tão destrutiva que Deus a prescreveu nos 10 mandamentos. O último mandamento diz: não cobiçarás. Êxodo 20:17. Os 4 efeitos prejudiciais da inveja. A inveja rejeita sua singularidade. Assim como nenhum floco de neve é igual a outro, também não há 2 seres humanos iguais. Nem mesmo gêmeos idênticos são completamente iguais. Como já mencionei neste livro, você possui uma impressão digital única e a sua córnea, seu tom de voz, sua pegada e a batida do seu coração são únicos. Nunca houve nem haverá alguém igual a você. A Bíblia diz que somos uma obra-prima de Deus, Efésios 2:10. Quando invejamos os outros, porém, não conseguimos ver o incrível valor da nossa própria singularidade. A inveja bloqueia a visão que temos de nós mesmos. Um dia, quando você estiver diante de Deus, Ele não irá dizer: por que você não foi mais parecido com seus pais, seus vizinhos ou com alguma celebridade? É mais provável que Deus diga: por que você não foi mais como eu pretendia que você fosse? A inveja divide a sua atenção. Você não pode concentrar-se totalmente em ser o que Deus quer que seja e invejar outras pessoas ao mesmo tempo. Jesus disse: todo aquele que permite que sua atenção se desvie da obra que planejei para ele, não está apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Se você está sempre preocupado em observar o que os outros estão fazendo, ou desejando ter o que eles possuem, deixe de ver o que Deus está fazendo. Deixa de ver o que Deus está fazendo em sua própria vida. A inveja faz que você perca tempo e energia. Salomão observou que a inveja é o motivo pelo qual a maioria das pessoas trabalha em excesso. Também descobri por que as pessoas trabalham tão duro para conseguir as coisas. É porque invejam as coisas de seus vizinhos. Mas isso é inútil. É como correr atrás do vento. Eclesiastes 4:4. O resultado é que estão sempre trabalhando sem nunca se satisfazer com a riqueza que possuem. Para quem trabalha tão duro, negando-se qualquer prazer, isso também é inútil. É uma vida muito infeliz. Eclesiastes 4:8. A inveja é inimiga da satisfação. A inveja diz: sempre preciso ter mais dinheiro, mais posses, mais poder, mais prestígio, prazer e popularidade. Muitas pessoas trabalham até exaustão, tentando igualar-se ou superar aqueles de quem tem inveja. A Bíblia diz que essa atitude é tolice. Não esgote-se tentando ficar rico. Seja sábio o suficiente para controlar-se. Provérbios 23:4. A inveja leva a outros pecados. A inveja é um dos assim chamados 7 pecados capitais. Esses 7 pecados são a raiz de onde crescem muitos outros pecados. A Bíblia diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tiago 3,16. Veja que a inveja causa confusão sempre que a inveja aparece. Ela gera desarmonia, competição, conflito e confusão. Todas as vezes que um relacionamento parece fora de ordem, você deve verificar se a possível causa não é a inveja ou a ambição egoísta. Tiago 3,16. Também diz que a inveja é a fonte de toda espécie de males. A inveja pode fazer uma pessoa mentir? Sim. Pode levar uma pessoa a roubar? Sim. Assassinar? É claro.
Assassinatos motivados por inveja estão em todos os jornais. E a Bíblia está cheia de exemplos de crimes motivados pela inveja. Caim matou seu irmão Abel porque tinha inveja dele. Os irmãos de José o venderam como escravo por inveja. Saul tentou matar Davi diversas vezes por invejar sua popularidade. A Bíblia afirma claramente que os líderes religiosos condenaram Jesus à morte porque o invejavam profundamente. A inveja contamina seu interior e afeta tudo ao seu redor. Então, como podemos erradicar a inveja de nossa vida? A Bíblia nos mostra o caminho. Passos para erradicar a inveja. Pare de se comparar com outros. Este é o ponto de partida. Comparar é a raiz de toda inveja. Infelizmente, desde o momento em que cada um de nós começou a caminhar, também começamos a nos comparar. Lembra-se de todas as vezes que reclamou que seu irmão ou irmã ganhou mais sorvete que você? Nós crescemos comparando tudo: aparência, notas na escola, habilidade esportiva e outros talentos. Quando adultos, nós comparamos roupas, carros ou falta de um, casas, salários e milhares de outras coisas. Mas Deus diz que muita comparação é tolice. A Bíblia diz: quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, mostram como são tolos. 2 Coríntios 10, 12. Por que é tolice nos compararmos com os outros? Porque você é incomparável. Assim como todas as outras pessoas, Deus fez cada um de nós únicos. Além disso, a comparação leva a uma das duas reações negativas: orgulho ou inveja. Você sempre encontrará alguém a quem considera pior do que você e ficará orgulhoso. Por outro lado, você sempre encontrará pessoas que parecem estar melhor do que você e ficará com inveja e desanimado. O que importa não é quem está melhor, mas sim se você está fazendo o que Deus criou você para fazer, aproveitando ao máximo o que recebeu. Você está fazendo e aproveitando ao máximo o que recebeu? Deus não o julga por talentos que não possui, nem por oportunidades que não teve. Ele avalia sua fidelidade pela forma com que viveu e pelo que fez com o que recebeu. Lembre-se, Deus não o chamou para ser melhor do mundo, em coisa alguma. Ele o chamou para ser o melhor que você pode ser, de acordo com a sua formação, experiência, oportunidade e habilidade. Portanto, decida-se agora mesmo que vai quebrar o hábito de se comparar com os outros. Vai demorar um pouco, mas você pode treinar a si mesmo para focar outra coisa sempre que for tentado a fazer comparações. Apenas diga para si mesmo: não vou seguir por este caminho, e comece a pensar em outras coisas. Celebre a bondade de Deus para com os outros. Em vez de ressentir-se dos outros, regozije-se com eles. A Bíblia nos diz para nos alegrarmos quando Deus abençoa as pessoas que estão perto de nós. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Romanos 12, 15. A segunda parte deste versículo é fácil de ser obedecida. Não é difícil oferecer conforto quando alguém está ferido ou sofreu uma perda, mesmo se essa pessoa for seu rival. É muito mais difícil celebrar o sucesso dos outros, principalmente se você não está saindo bem nessa área. Como você lida com a promoção de colegas de trabalho? Se você é solteiro, como lida com o casamento e chás de bebês de amigos? Qual é a primeira reação de seu interior ao saber que algum conhecido deu um golpe de sorte? Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus por alguma coisa que ele fez por outra pessoa? Um dos motivos por que às vezes achamos difícil alegrar-nos com os que se alegram é porque tememos que haja um suprimento limitado de bondade e graça de Deus. Então,
Se os outros ganharem uma fatia muito grande, talvez eu possa não ganhar muito. Mas a graça de Deus não tem limites. Há mais do que suficiente para repartir com todos e ainda sobrar uma quantidade infinita. Efésios 3:8 fala das infinidades ilimitadas, insondáveis e incalculáveis e inesgotáveis riquezas de Cristo. Efésios 3:8. A verdade embaraçosa a respeito da inveja é que as pessoas que invejamos geralmente são as que estão mais perto de nós. Membros da família invejam uns aos outros, vizinhos invejam vizinhos, colegas invejam colegas, músicos invejam músicos, fazendeiros invejam outros fazendeiros e pregadores invejam outros pregadores. Se você gosta de aumentar a felicidade de que desfruta em sua vida, aqui está um dos segredos. Aprenda a se alegrar com o sucesso e a alegria dos outros. Vou repetir. Se você gostaria de aumentar a felicidade de que desfruta em sua vida, aqui está um dos segredos. Aprenda a se alegrar com o sucesso e a alegria dos outros. Se você só fica feliz quando coisas boas acontecem com você, então ficará infeliz grande parte da sua vida. Uma vez que ninguém vive apenas coisas boas, mas se você aprender a desfrutar também das vitórias das outras pessoas, sempre terá algo para se alegrar. Seja agradecido por quem você é e por qualquer coisa boa que tenha feito. Tudo que você tem é um dom de Deus. A Bíblia diz: você já tem tudo do que precisam, tem mais acesso a Deus do que podem imaginar. 1 Coríntios 4:7. Quando perceber que está começando a sentir inveja de outro, em vez de desejar o trabalho, o talento, o namorado ou a namorada, os filhos, ou seja, o que for dessa pessoa, lembre-se que Deus nos deu dons especiais que elas não têm. E além disso, não conheço o lado ruim de ser como elas. A inveja baseia-se no mito popular de que ter mais me fará mais feliz. Mas tanto a Bíblia como o testemunho de muitas pessoas mostram que isso não é verdadeiro. Salomão, o homem mais rico do seu tempo, disse o seguinte sobre o desejo de adquirir mais e mais: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Como é enganoso pensar. Desculpa, gente. Vou começar de novo. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Como é enganoso pensar que a riqueza traz a verdadeira felicidade. Quanto mais você possui, mais pessoas aparecem para ajudá-lo a gastar. Então, para que serve a riqueza? Exceto talvez para vê-la escorregar por entre os dedos. Eclesiastes 5, 10 e 11. Ser feliz é uma decisão. Você é tão feliz quanto decide ser. Se você não sabe ser feliz com o que possui, nunca será feliz com mais. A inveja pergunta: por que eles? Por que eles têm o que eu não tenho? A gratidão pergunta: por que eu? Por que consegui tudo o que tenho? Davi demonstrou este tipo de gratidão quando orou: quem sou eu, ó soberano Senhor? O que é a minha família para que me trouxeste a este ponto? 2 Samuel 7,18. Anos mais tarde, seu filho escreveria: é melhor estar satisfeito com o que se tem do que estar sempre desejando algo mais. Eclesiastes 6:9. Deixe-me ser claro: ter sonhos ambiciosos, desejar ser melhor e ter alvos na fé são coisas boas, se vêm de Deus, beneficiam os outros e são conquistados pela fé para a glória de Deus. Você deve aproveitar o máximo de sua vida, criar beleza e ajudar os outros. Mas a inveja envenena tudo o que toca e impede que Deus abençoe seu esforço. Porque você faz o que faz importa muito para Deus. Quando a vida parecer injusta, confie em Deus. Um dos sinais de que a inveja entrou em seu coração é quando começo a pensar: não é justo. Não é justo que eu não tenha o que ele tem.
Toda vez que acusarmos Deus de injustiça, estamos, na verdade, duvidando de sua bondade. A inveja é a febre, o sintoma. A inveja é a febre, o sintoma, mas duvidar de Deus é a doença. Sempre que você inveja os outros, está duvidando que Deus saiba o que é melhor para você. Você questiona o amor, a justiça e até mesmo a sabedoria de Deus. Sempre que acuso Deus de ser injusto, estou insensatamente querendo dizer: Deus, eu seria um Deus melhor, porque se fosse Deus, seria mais justo do que és. A próxima vez que você começar a reclamar de Deus, que Deus é injusto com você, lembre-se do seguinte: tudo o que tenho foi dado por Deus, sem que eu merecesse. Eu nem mesmo existiria se não fosse pela graça de Deus. O ar que estou respirando é um dom de Deus. Não sei o que Deus sabe e não consigo ver o que Ele vê. Portanto, devo confiar nele. A vida na terra é injusta por causa do pecado, não por causa de Deus. Nossa rebeldia contra Deus afetou todo o planeta. Aqui não é o céu onde tudo funciona perfeitamente. Nada funciona perfeito aqui. Deus enviou Jesus para nos salvar do dia do julgamento. Quando ele acertará as contas, corrigirá todas as coisas erradas e executará a justiça. Não foi justo Jesus ter de morrer em meu lugar por meus pecados, mas ele morreu. Em Mateus 20, Jesus contou a história de um proprietário que contratou vários trabalhadores em diversos horários do dia para trabalhar em seu campo. No final do dia, inesperadamente, o proprietário pagou o mesmo salário pelo trabalho de todos os homens. Com certeza, isso não incomodou aqueles que foram contratados no último minuto, mas os homens que trabalharam o dia inteiro reclamaram em alta voz que o proprietário estava sendo injusto. Eles disseram: o último grupo trabalhou apenas 1 hora e você pagou a eles o mesmo que nós, que trabalhamos como escravos o dia inteiro debaixo de um sol escaldante. Mateus 20, 12. Gosto muito da resposta do proprietário. Amigo, não lhe enganei. Eu lhe paguei exatamente o que combinamos. Agora pega o seu dinheiro e vá. O que lhe importa se quero pagar a eles o mesmo que lhe paguei? Não tenho o direito de fazer o que quiser com meu próprio dinheiro? Só porque sou generoso, você precisa ficar com inveja? Mateus 20, 13 e 15. Amo a franqueza do proprietário. Pegue o que é seu e vá embora. Mateus 20, 14. Em outras palavras, pare de ficar repetindo porque sou gracioso. Pare de ficar ressentido porque sou gracioso com os outros. Seja grato pelo que recebeu e siga em frente com sua vida. Esse conselho evitará que você fique preso na armadilha da inveja e desvie-se do caminho que Deus lhe deu para seguir. Amém? A armadilha da inveja. Ponto para refletir. Não posso cumprir o propósito de Deus para mim se sinto inveja dos outros. Versículo para decorar. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14, 30. Questão para meditar. Em quais áreas da minha vida eu mais me comparo e invejo com os outros? Amém? Glórias a Deus. Aqui hoje está a nossa leitura para a honra e glória do Senhor. Vamos passar a ministração. Deus cria apenas obras-primas originais. Deus é infinitamente criativo, gente. Ele valoriza a individualidade e a beleza da diversidade. Nada é criado por acaso e cada detalhe que Deus criou no mundo, no planeta, na nossa criação, cada detalhe tem um propósito. Nada foi criado à toa. Eu e você, nós somos únicos e insubstituíveis. Por isso, nós não precisamos nos comparar, porque nós somos incomparáveis.
Deus te fez especial, Deus te fez único, única, Deus te fez insubstituível, Deus te fez perfeito, perfeita. Seu valor não está em se igualar aos outros, mas está porque você é único e diferente de todos. Ele te criou para ser quem você é. Olha que lindo. Salmo 139, 14. Eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Amém? Deus fez todas as digitais diferentes, todas as pegadas diferentes, todas as vozes, timbre de voz. Cada um de nós tem um timbre de voz diferente. Você já viu que a gente não precisa ver a pessoa para saber que é a pessoa que está falando? Basta a gente ouvir o timbre de voz dela, a gente já sabe que é aquela pessoa. Não é incrível? Deus fez as nossas unhas diferentes, até as unhas da mão. Cada unha é de um jeito. Enfim, Deus fez as nossas almas únicas. Cada um de nós somos únicos na nossa personalidade, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, no nosso modo de reagir. Somos únicos e inigualáveis. Se Deus fez um floquinho de neve único, imagina o que Ele não fez em nós. Se Deus fez cada onda do mar única, imagina o que Ele não fez em nós. E as estrelas, cada estrela tem o seu brilho, cada brilho diferente do outro brilho. As pétalas, você pega uma flor, cada pétala da flor é diferente da outra pétala. Não existe pétalas iguais. Olha que incrível. E as folhas, você nunca pega uma folha de uma árvore igual a outra. Esse nosso Deus que gosta tanto, 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 tanto de diversidade, você acha que Ele iria te querer fazer igualzinho a outro? Ele iria querer que você fosse igualzinho a outro? Ele mostra para nós que Ele ama a diversidade na criação dele. Isso nos faz entender que não é da vontade dele que nós fiquemos nos comparando, nos ressentindo e nos questionando. Você não pode ser outra pessoa, assim como outra pessoa não pode ser você. Essa é a vontade do Pai. Tentar ser o que você não foi criado para ser leva você à frustração, ao cansaço e ao fracasso. Apreciar o outro não é problema. O problema está quando nos ressentimos e cobiçamos o que o outro tem, o que o outro é, o que o outro faz, e aí por aí afora. Se você está passando por isso, cuidado. Você pode ter caído na armadilha da inveja. A inveja, gente, é algo mais sério do que nós podemos imaginar. Ela é o indicativo de que nós estamos em rebelião contra Deus. A inveja, ela começa quando nós nos comparamos e decidimos que Deus não soube escolher bem as nossas características. Nós começamos numa atitude de rebelião contra Deus. Por quê? Se nós ficamos comparando com as outras pessoas, querendo ser o que o outro é, a gente diz claramente para Deus que Ele não soube fazer em nós a melhor forma que Ele poderia fazer. Então nós entramos em rebelião contra Deus. Nós questionamos Deus. Nós vamos contra aquilo que Deus decidiu. É muito mais sério do que a gente pode pensar. Inveja é um sentimento de desgosto, ressentimento ou desconforto diante do sucesso, das bênçãos ou das conquistas de outra pessoa. Ela não apenas deseja o que o outro tem, mas também deseja que o outro não o tenha. Inveja vem do latim invidia, que significa literalmente olhar com maus olhos,
olhar com desdém. O que a Bíblia fala sobre a inveja? Vamos ver? A Bíblia fala que a inveja é uma obra da carne. As obras da carne são contrárias ao fruto do Espírito. Olha o que diz lá em Gálatas 5, 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituições, impurezas, e aí no final fala invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então, a inveja é uma obra da carne, e a carne milita contra o Espírito. A inveja é produto da carne, não é produto do Espírito. Então, a inveja não vem de Deus para nós. A inveja é uma rebelião contra Deus. Nós temos que ter muito cuidado com esse sentimento terrível. A inveja, ela é destrutiva e prejudicial. Ela não apenas afeta o coração da pessoa que sente inveja, mas ela destrói os relacionamentos e traz ruínas. Ela destrói casamentos, ela destrói amizades, ela destrói empresas, ela destrói cidades, ela destrói países. A inveja é terrível. Provérbios 14, 30. A paz de espírito é vida para o corpo, mas a inveja é câncer que destrói os ossos. Olha que terrível. Então, a inveja, ela destrói relacionamentos, ela destrói a saúde, ela destrói a pessoa, ela destrói casamentos, ela destrói tudo pela frente, ela divide. E a casa dividida, ela está fadada à destruição. A inveja também, gente, é um pecado que nasce no coração. Quando nos comparamos, a semente da inveja, ela é lançada no nosso coração. Marcos 7, 21 e 22. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus pensamentos, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Então, ela nasce do nosso coração. O nosso coração é um terreno para a inveja. E a semente da inveja é a comparação. Quando a gente se compara com outra pessoa, o inimigo vai e lança dentro do nosso coração a sementinha da inveja. E aí nosso coração está propício, a sementinha vai, germina e começa a produzir o que é em nós? Inveja. E quando a inveja se manifesta, o pecado é consumado, gera a morte. Morte dos relacionamentos, morte da amizade, morte da alegria, morte da vida, morte da saúde. A inveja acaba com a pessoa. A própria pessoa, ela sente mal. E ela faz coisas que destroem a vida das outras pessoas. Então, a inveja é um pecado terrível. Ela pode levar, gente, à morte espiritual, à morte física. A história que a gente vê lá, por exemplo, de Abel e de Caim, é um exemplo de uma inveja que levou à morte espiritual, à morte física. Caim, ele irou-se fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. Está lá em Gênesis 4, o versículo 5 e o versículo 8. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Então, quando Abel ofereceu uma adoração ao Senhor, que o Senhor aceitou a de Abel e não aceitou a de Caim, porque Caim fez de qualquer jeito, Caim ficou com muita inveja e ele ficou triste. E ele descaiu o semblante. E a tristeza dele foi o quê? Inveja. E a inveja dele, ele ficou se comparando com o irmão dele, achou que o irmão era melhor do que ele, não se arrependeu do pecado. A inveja germinou, apareceu e culminou com a morte do irmão. Ele matou o próprio irmão. Ele convidou o irmão para o campo, estando lá no campo, ele matou o irmão dele. Olha o que a inveja faz. A gente está vendo aí, ó, para todo lado o que a inveja faz.
A inveja é o oposto do amor verdadeiro. É o oposto da gratidão. É o oposto dos bons sentimentos. 1 Coríntios 13:4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se orgulha, não se ensoberbece. Então, quando a pessoa decide ter inveja, ela esquece do amor. Ela esquece da gratidão, ela esquece dos bons sentimentos. E quanto mais ela alimenta a inveja, mais podre por dentro ela fica. É uma coisa terrível. Uma pessoa invejosa, uma pessoa dirigida pela inveja, gente, é uma pessoa realmente de sair de perto dela, porque é um perigo. Nós temos que pedir a Deus para ter misericórdia dessa pessoa, curar essa pessoa, ajudar que o Espírito Santo convença ela da justiça, do juízo e do pecado, para que ela volte e tenha oportunidade de salvação, porque senão ela está perdida. A inveja, ela nos afasta de Deus. Por quê? Porque em vez de olharmos para Deus, a gente fica confiando nas nossas próprias escolhas, a gente fica comparando com o outro, olhando para o que os outros estão fazendo. E aí, gente, a gente cai na armadilha da inveja, que é a comparação. Caim se comparou ao seu irmão Abel e o matou. Os irmãos de José se compararam a ele e o venderam como escravo. Saul se comparou a Davi e o perseguiu até a morte, até morrer. Saul perseguiu Davi até o dia da morte dele. E morreu de uma forma muito triste. Os fariseus se compararam a Jesus e o mataram. Os fariseus mataram Jesus por inveja, por medo de perder a posição, porque a inveja faz com que a pessoa tenha medo de perder. Ela não vê aquilo que ela tem, ela só vê aquilo que ela não tem. E não existe, gente, invejinha boa. Essa invejinha do gasto. Não existe. Existem termos e expressões que parecem inofensivos, que usamos no dia a dia de forma quase automática, sem perceber que elas carregam um significado muito negativo, ou até mesmo contradizem os princípios bíblicos. Algumas dessas expressões, elas têm raízes ou implicações espirituais que podem nos prejudicar. Então, cuidado com essas expressões que vocês acham que não tem problema. Isso aqui é uma invejinha. Eu morro de inveja. A invejinha do gasto. Uma invejinha branca. Cuidado. Porque onde há inveja e sentimentos facciosos, aí há confusão e toda má obra. Tiago 3,16. Então, essa expressão, por exemplo, morro de inveja, parece uma expressão de admiração, não é? Pelo sucesso de alguém. Na realidade, é uma declaração de inveja. É um sentimento condenado pela palavra de Deus. Se você admira alguém, use expressões de admiração. Se você admira, diga assim, eu te admiro. Eu estou muito feliz com a sua vitória. Evite esses termos e essas expressões que parecem inofensivos, mas na realidade são muito ofensivos. Por exemplo, chamar a criança de diabinho. Já viu que tem as pessoas que chamam a criança, o diabinho, esse menino é um diabinho. Esses tipos de expressões parecem inofensivos, mas são ofensivos. Então, nós precisamos de ter cuidado com essas expressõezinhas que a gente usa. E qual que é a diferença de inveja e admiração? Porque a admiração é uma coisa boa, gente. A gente não pode pensar que toda vez que alguém admira o outro é inveja. Não é. A inveja é ruim, a admiração é boa. A admiração, ela se alegra com o sucesso do outro. A inveja, ela sente desconforto e até deseja que o outro não tenha sucesso.
deseja o fracasso do outro. Por exemplo, quando a pessoa admira, ela fala: que bênção que você conseguiu esse emprego. Eu fico muito feliz, parabéns. E quando a pessoa inveja, ela fala: ela só conseguiu esse emprego porque teve sorte. Eu merecia muito mais. Então você percebe pelas palavras da pessoa, pelas atitudes da pessoa, que a pessoa está com inveja. E você percebe também pelas suas palavras, pelas suas atitudes, quando você está com inveja. Então, gente, a gente perceber quando a gente está com inveja, tem outra coisa também. Todos nós, em alguma hora, em algum minuto, já sentiu inveja. Todos nós, em alguma hora, em algum minuto, já nos comparamos. Então, não se crucifique, não se martirize, não se atormente, não permita que o diabo venha te acusar por isso. O que você precisa fazer? Você precisa se arrepender e deixar. Porque todo arrependimento é concedido perdão a ele por Deus. Toda pessoa que se arrepende, Deus concede a ela o perdão. Então, nós vamos ver agora algo que nós precisamos fazer. Por quê? Porque a comparação não é a semente que produz a inveja? Então, nós vamos aprender agora a rejeitar todo tipo de comparação na nossa vida. Então, sempre que a gente perceber, quando nós percebermos que estamos nos comparando, imediatamente, nós não podemos deixar para depois, não. Sempre que você perceber que você está se comparando, tome essas atitudes rapidamente, essas que eu vou falar aqui. Não deixe que a semente da inveja germine no seu coração. É preciso lidar com isso, gente. Pergunte a si mesmo. Se você percebeu, pergunte: será que eu estou me comparando? Eu vou observar isso aqui direito. A primeira coisa que você vai fazer: reconheça o sentimento. Reconheça que você está se comparando. Seja honesta com você mesmo. Você está realmente feliz pelo outro ter vitória ou você está se sentindo incomodado? Então, você vê um amigo, um parente, um colega, uma pessoa do seu relacionamento. Ela foi promovida, tem um sucesso, recebeu um presente. Você ficou realmente feliz ou você ficou incomodado? Cuidado que você está se comparando, achando que você merece o presente, merece a promoção. Então, você precisa de ser muito sincero, porque isso tem que ser combatido. Se isso vir até você, você não é culpado, mas você precisa rebater, porque senão você passa a ser culpado. O inimigo joga mesmo, mas para ver se o seu coração vai acolher essa semente maldita. Então, se você percebeu que está se comparando, eu que mereci esse presente, era para mim, cuidado. Imediatamente, você tem que pegar esse sentimento e rejeitar esse sentimento. Seja honesto com você mesmo. Aí você vai fazer o quê? Confessar a Deus. Se perceber a inveja em seu coração, leve a Deus imediatamente. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então você percebeu que você cometeu o pecado da inveja, arrependa-se. Ore a Deus imediatamente. Senhor, me perdoa por esse pecado. Me ajuda a não cometer mais esse pecado em nome de Jesus. Você vai também praticar a gratidão. Ao invés de desejar o que o outro tem, agradeça pelo que Deus já te deu. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Então, você percebeu que está desejando o que o outro tem? Fala: Senhor, me ajude a agradecer pelo que eu tenho. Me ajude a ver aquilo que o Senhor já me deu. E aí você começa a exercitar. Começa a olhar para aquilo que você tem. Tira sua mente do pensamento no que o outro tem. Coloca sua mente no pensamento do que Deus já te deu. Amém? Você pode fazer também cultivar o amor verdadeiro. Como que você vai cultivar o amor verdadeiro?
Você vai orar por essa pessoa. Você vai alegrar-se com ela. Você vai cuidar dela. Você vai abençoá-la com palavras, pensamentos e ações. Você vai exercitar isso. Você se pegou invejando de alguém? Ore, Senhor, abençoa esse emprego que o Senhor deu para ela. Senhor, abençoa a carreira, que ela tenha uma carreira de vitória nesse emprego. Em vez de você ficar se martirizando ou desejando o que ela tem, ore para que Deus abençoe aquilo que ela tem e que ela ganhe ainda mais do que aquilo que ela tem. Assim você estará combatendo e matando a semente da inveja no seu coração, queimando toda a raiz de inveja, com pensamentos, com ações, com atitudes. Vai lá, dá um abraço, se alegra com a pessoa, parabéns, que Deus te abençoe. Aí a pessoa fala, mas eu estou sendo fingida. Não, você está lutando contra a inveja. Você está sendo vitorioso sobre a inveja. E quanto mais você fizer isso, menos a inveja vai ter poder sobre você. Amém? E a principal coisa que você pode fazer, gente, confie plenamente em Deus. Confiar na decisão de Deus sobre quem você é significa aceitar a sua identidade, aceitar o propósito que Deus deu para você, aceitar o seu valor segundo a perspectiva de Deus. Isso aí, gente, você vai permitir que a voz de Deus seja mais forte do que a opinião dos outros, do que os pensamentos negativos que surgem na mente da gente. Então, confie plenamente em Deus. Olha, como que você faz para confiar plenamente em Deus? Primeiro você vai buscar conhecer a Deus através da Bíblia, através da palavra de Deus. Lembra que eu tenho batido aqui muito? Gente, estude a Bíblia, estude a Bíblia. Para a gente confiar em alguém, a gente precisa de conhecer esse alguém. Como que você vai conhecer a Deus? Através da palavra dele, através do que ele revelou na palavra dele. Então, você buscando através da palavra dele, você ora, pede ao Espírito Santo para te revelar. E aí você vai estudando a palavra, recebendo revelação do Espírito Santo, se aproximando mais dele. E aí você vai conhecê-lo. Lá na Bíblia você vai conhecer sobre o caráter de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a fidelidade de Deus, sobre a sabedoria e a justiça de Deus. E o Espírito Santo vai te revelando. Estude, gente, passagens bíblicas diariamente. Passagens que falam sobre o amor, sobre a fidelidade, sobre Deus. Busque passagens que falam sobre Deus. Anote no seu caderno o que Deus diz sobre você. Olha, o que Deus fala sobre você na palavra dele? Busque, pesquise, estude. Você vai ver como que você vai descobrir coisas maravilhosas. E com isso você para de se comparar, porque você vai ver como você é especial. Como Deus te ama. Você vai ver que você não precisa de buscar amor da humanidade, porque Deus já te ama de forma infinita. Você pode também, para confiar em Deus, entender que Deus, ele é perfeito, ele não comete erros. Quando ele te fez do jeito que ele te fez, ele não cometeu erros. Você é exatamente o que ele planejou que você fosse. Suas características, seus talentos, suas lutas e até as suas fraquezas fazem parte do plano de Deus para moldar você. Quando se olhar no espelho, declare em voz audível assim: eu sou obra-prima de Deus. Olha lá no espelho, olha nos seus olhos, observa os detalhes dos seus olhos. Como é algo tremendo e maravilhoso. Olha para sua mão, movimenta a sua mão, olha como a sua mão movimenta. Olha como é algo esplêndido. Olha os pequenos detalhes, aquilo que você está acostumado, que você nem para observar.
Começa a observar os detalhes do seu cabelo, os detalhes das suas articulações, dos seus dentes. Você vai ficar impressionado. Lembre-se que Deus, ele não se engana e ele fez você de maneira intencional. Tudo que tem em você, Deus quis que fosse assim. Então você não tem motivos para se comparar com o outro. Quando você olhar aquilo que você já tem, você não vai querer nada daquilo que você não tem. Rejeite as mentiras. Olha, Satanás, ele é o pai da mentira. E ele sempre tentará te convencer de que você não é suficiente. Seu coração também pode te enganar. Não se guie pelos seus sentimentos. Se guie pela fé. Não deixe aquilo que você vê te conduzir. Seja conduzido pela palavra de Deus. Seja conduzido pelo que você crê. Não pelo que você vê. Não pelas circunstâncias. Não pelo que você acha. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que é traumatizada, por exemplo, pela rejeição. Ela se sente rejeitada. Então, ela chega em um ambiente e ela já pensa logo que todo mundo a rejeitou, sendo que eles não estão rejeitando, que a verdade não é essa. Então, ele está sendo guiado pelas mentiras do diabo, pelas mentiras da rejeição, pelas mentiras da inveja. Não se deixe ser guiado pelas mentiras. Conheça a verdade e a verdade te libertará. João 8,32. Identifique as mentiras que você acredita. Olha, peça ao Senhor que o Senhor te mostre. Senhor, onde eu estou me enganando a respeito de mim mesmo? Você não é definida pela mentira, mas pela verdade de Deus. Substitua, através dos exercícios mentais, as mentiras pelas verdades. O que é o nosso decreto? O nosso decreto é isso. O nosso decreto é um exercício mental para você substituir as mentiras do diabo, do seu coração, pelas verdades de Deus. Então, faça o exercício dos decretos. Decrete na sua vida as verdades que Deus escreveu sobre você na Bíblia, por exemplo. Cultive palavras de louvor. Ao invés de você dizer palavras ruins, use a sua boca só para falar verdade, só para dizer louvor, só para adorar o Senhor. E, por exemplo, em vez de reclamar ou de se comparar, agradeça a Deus pelo que você é. Sentiu vontade de reclamar? Louve. Agradeça. Você chegou no lugar, não está do seu gosto, você já começa, aí você já morde na língua, fala, ô Senhor, glórias a Deus porque o Senhor me trouxe até aqui. Começa a mudar o panorama. Quando você começa a reclamar, o ambiente pesa, o clima fica desagradável. Quando você começa a colocar defeito nas coisas, o clima fica desagradável. Poderia ser um jantar lindo e maravilhoso, mas vira aquele peso. Acabou a graça. Então, quando você perceber que vai reclamar, morde na sua língua. Morde na sua língua e ao invés de soltar uma palavra negativa, uma reclamação, solte um louvor e uma adoração. Mesmo que dentro de você não sinta nada disso. Não vá pelo sentimento. Vá pelo que é verdade, pela palavra de Deus, por aquilo que o Senhor diz. Deixe que a gratidão mude o foco daquilo que você poderia ter feito virar um climão desagradável. A gratidão vai fazer virar uma noite linda e maravilhosa. Não olhe para aquilo que você não tem. Agradeça pelo que você tem. Saiu para jantar, não é o lugar que você queria? Agradeça porque você saiu para jantar. Alguém vai fazer a comida e te entregar pronta no prato. Agradeça.
Eu sempre agradeço porque meu marido ele faz café da manhã para mim. Praticamente todos os dias. E agora com esse propósito então, mas ele tem cuidado de mim e eu tenho agradecido. Obrigada, amor, pelo café. Obrigada pelo ovinho mexido. Eu gosto de comer de manhã uma canecona de café com ovo mexido e queijo. Eu amo esse café da manhã. E ele faz maravilhosamente e eu fico grata. Então, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Em tudo dai graças. Pratique ações de graças. Lembra do nosso acaso? Tem agradecimento lá. Agradeça por você. Pratique ali todos os dias agradecer por você. Agradeça por quem você é. Mas não é agradecer de forma genérica. Agradeça de forma específica. Senhor, obrigado pelas minhas unhas. As minhas unhas crescem, eu preciso cortar, aparar, lixar. Quando eu faço as minhas unhas, fica linda demais, Senhor. Obrigado pelas unhas na ponta dos meus dedos. Eu tenho as unhas. Senhor, obrigado pelos meus dedos, pela minha mão, pelas articulações que movimentam a minha mão. Senhor, obrigado por cada músculo, por cada tendão. Senhor, obrigado porque o meu cérebro dá a ordem e minha mão se movimenta. E eu nem percebo isso, como é perfeito o que o Senhor fez. Aprenda a agradecer. Aprenda a agradecer até por aquilo que você acha que é uma falha. E que muitas vezes é a sua força e você nem sabe. Porque às vezes você está se deixando levar pelo sentimento. Por exemplo, um tom de voz. Muitas vezes a pessoa acha que tem um tom de voz forte. E aquele tom de voz dela é perfeito para o trabalho que ela precisa fazer. Já imaginou? Tem lugar que precisa da pessoa falar mais alto. Aquela pessoa que não tem aquele tom de voz forte não consegue trabalhar naquele lugar. Então, tudo é perfeito, gente. Tem aquele tom de voz também mais calmo. Tem lugares que precisa de pessoas que têm um tom de voz calmo. Aquela pessoa que tem um tom forte já não vai dar muito conta daquele trabalho. Tudo é perfeito. Você tem uma personalidade forte, você tem uma personalidade calma. Tudo é perfeito. Há locais que precisam de personalidade forte. Há locais que precisam de personalidade mais calma. Posições de liderança mesmo, a pessoa tem que ter uma personalidade mais forte. Senão fica tudo parado. Então, nós todos temos as nossas qualidades. Todos nós temos as nossas falhas. E muitas vezes nós nos subestimamos, nós jogamos os nossos tesouros aos porcos. Muitas vezes nós jogamos as nossas pérolas aos porcos porque nós não valorizamos o que é nosso, o que nós temos, nós supervalorizamos o que é do outro e menosprezamos o que é nosso. Tome cuidado, gente. Deus sabe perfeitamente o que Ele faz. Se Ele te fez da forma que você é, porque Ele queria que você fosse exatamente como você é. Converse com Deus sobre as suas falhas. Pede para Ele te mostrar se realmente são falhas ou se realmente é algo que Ele colocou ali para te moldar. Peça para Ele que Ele te mostre a verdade. Fale com Ele sobre os seus medos, sobre as suas inseguranças, sobre as suas dúvidas. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está te moldando. Você ainda não é perfeito. Porque você está sendo moldado à imagem do perfeito, que é Cristo. Jesus Cristo é perfeito. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Então, nós temos que gostar de nós como nós somos e deixar Deus nos transformar naquilo que Ele quer
que nós sejamos transformados à imagem do que é perfeito. Nós ainda chegaremos lá. Amém? Peça ao Senhor que Ele fortaleça a sua fé, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Não fique ansioso, não reclame, confie que Deus sabe perfeitamente o que Ele faz. Simplesmente ore, espere e confie. Deus sabe o que faz. Amém? Glórias a Deus. Aqui nós ficamos com a nossa ministração do dia 41, gente. Olha que bênção. Vamos agora para os nossos exercícios. Dia 41, 19/5/2025. O tema: não posso cumprir o propósito de Deus para mim se sinto inveja dos outros. O versículo-chave, Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O decreto de hoje: eu não me comparo, pois sou obra-prima de Deus. Amém? Gente, escreve esse decreto e decreta: eu não me comparo, pois sou obra-prima de Deus. Amém? Questão para meditar: em quais áreas da minha vida eu mais me comparo e invejo os outros? Amém? O exercício para te ajudar a responder isso aí, você vai fazer uma caderneta da comparação. O que é isso? Por 24 horas, você vai vigiar seus pensamentos. E aí, sempre que você se pegar comparando, você vai lá na sua cadernetinha e você vai anotar: eu me comparei por quê? E aí você vai ser honesto, você vai dizer os seus sentimentos, o que você sentiu, o que te incomodou naquela hora, quem é a pessoa pelo qual te fez sentir aquilo ali, o que tipo de comparação que você fez. E aí você vai orar e entregar a Deus e vai se arrepender por isso. Senhor, eu me arrependo por isso, Senhor. Eu me arrependo por ter sentido isso. Eu peço que o Senhor me perdoe por esse pecado. Me ajuda a substituir todo esse mal em bênçãos. Aí você vai voltar lá na caderneta e vai escrever: eu abençoo esta pessoa, por quê? Aí você vai falar por que você vai abençoar. E aí você vai escrever uma oração por essa pessoa, orando exatamente naquilo que você se comparou com ela. Não se acuse, você está fazendo um exercício para você se libertar da comparação. Aí você terminou de fazer essa oração, embaixo você vai escrever as suas qualidades. Por exemplo, eu sou inteligente, eu sou filha de Deus, eu sou honesta, eu sou sincera, para que você substitua no lugar da comparação. Amém? Aí você vai observando as suas áreas da sua vida, que você mais anda se comparando com outras pessoas. Através da caderneta da comparação, você vai encontrar as suas áreas onde você mais tem se comparado. E aí você vai trabalhar para você não se comparar mais, através da oração e das anotações, orando pela pessoa, seguindo os passos da caderneta. Amém? Glórias a Deus. O que vou fazer hoje? O próximo exercício. O que vou fazer hoje? Hoje, gente, você vai listar todas as pessoas que você se lembrar que um dia você já sentiu inveja dela. Seja sincera, não se cobre, não aceite espírito de acusação, você está fazendo um exercício. A gente sente inveja mesmo, todos nós já sentimos inveja, todos nós já nos comparamos. A pessoa que fala que não está mentindo. Não tem como, é natural do ser humano acontecer isso. A gente se compara desde criança. Desde criança. Olha a leitura que a gente fez sobre comparação.
Quando nós somos pequenos, se o irmão ganha um pedaço maior, por que ele ganhou maior? Se ganhou uma roupa nova, por que ele ganhou uma roupa nova e eu não ganhei? Isso é comparação. Então, todos nós nos comparamos e nós temos que ter cuidado. Então, você vai hoje trazer à sua memória as pessoas que você um dia se comparou, se ressentiu. Às vezes ela ganhou uma promoção, você não gostou, né? Às vezes você queria ser igual a ela, ficou se comparando, queria ter a mesma altura, queria ter um emprego, queria ter um marido e N coisas que acontecem. Então, você vai anotar todas essas pessoas que você lembrar. Quanto mais você se lembrar, quanto mais você se arrepender, mais fundo Deus entra dentro de você, mais fundo Deus te cura. Se abra, não tenha medo de trazer isso à memória. Vá pedindo perdão ao Senhor. Vá entregando esses sentimentos de inveja ao Senhor. Vai anotando no seu caderno do propósito, anote tudo e vai entregando uma por uma, orando por cada pessoa. Cada pessoa que você sentiu inveja, ora por ela, se desliga desse sentimento, pede perdão ao Senhor e receba uma tarde de cura, uma noite de cura. O tempo que você for fazer para tirar isso aí, seja de manhã, de tarde, de noite, vai ser um tempo de cura para a honra e glória do Senhor. Amém? Terminou, a gente passa para o Acaz. O Acaz são 3 motivos. 3 motivos de adoração, 3 confissões, 3 motivos de agradecimento e 3 motivos de pedidos, súplicas. Peça tudo para hoje. Agradeça o dia de hoje, adore por hoje, confesse hoje, né? Suplique por hoje, tudo por hoje. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Terminamos agora o dia 41. Amanhã, o nosso último dia do nosso propósito. E depois de amanhã, nós teremos a nossa live na quarta-feira. A live de encerramento. Eu quero todos vocês lá. Vamos nos unir, nos abençoar, contar os nossos testemunhos para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor hoje, o penúltimo dia de leitura. Amanhã será o último dia da leitura para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor nos dê força, coragem, que nós cheguemos, Senhor, a essa reta final com muita força, com muita alegria. Eu quero deixar aqui o meu testemunho que durante todos esses dias o Senhor me sustentou, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me renovou a cada dia, Senhor. Obrigada por esse dia agora que o Senhor tem nos ensinado sobre a inveja. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a cada um de nós. Eu coloco o meu irmão, a minha irmã diante do Senhor e peço, Senhor, sempre que nós começarmos a nos comparar, que o Senhor nos alerte, porque nós não queremos, Senhor, entrar em rebelião contra Ti. Nós confiamos que o Senhor é perfeito e o que o Senhor sabe o que está fazendo. E nós aceitamos tudo que o Senhor fez em nós, por nós e através de nós. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é misericordioso, amoroso e o Senhor tem nos dado a cada dia da nossa vida uma oportunidade de nos arrependermos e de nos consertarmos perante o Senhor, para que quando for o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos encontre em equilíbrio, corpo, alma e espírito. Então, Pai querido, eu pego na mão do meu irmão e da minha irmã e que juntos, Pai, nós cheguemos aos céus, à boda do Cordeiro, que nós possamos entrar para a direita do Senhor, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus e até amanhã, se assim o Senhor o permitir, para a honra e glória do Senhor. Amém, amém e amém. Glórias a Deus.